Oi, bem-vindos à nossa série que começa hoje, A Pandemia Nossa de Cada Dia. Eu sou a Núria de Massan e vamos conversar aqui sobre essa pandemia, a pandemia do coronavírus e suas conexões com as formas que a gente se relaciona com a natureza. Antes de tudo e de qualquer coisa, vale dizer que essa pandemia não é um acaso, um azar, uma mera casualidade. Ela é consequência das nossas formas de produção, do jeito que a gente usa a natureza e que a gente ocupa e muitas vezes destrói os ambientes naturais. Essa não é a primeira vez que uma pandemia assola a humanidade. Houve várias outras que mataram milhões de pessoas na Antiguidade, na Idade Média, e até hoje seguem matando. No século XX, a gente teve a gripe espanhola, em 1918 e 1919, que teria matado alguma coisa em torno de 30 a 50 milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, nessa época teve uma sequência de 25 semanas, onde a cada semana morreram 1 milhão de pessoas. O presidente do Brasil nessa época, o Rodrigues Alves, também morreu nessa pandemia. Depois, ao longo do século XX, a gente teve várias outras pandemias. Por exemplo, a gripe asiática, no final da década de 50, que deixou 2 milhões de mortos. A gripe de Hong Kong, em 1968, teria deixado 1 milhão de mortos também. E depois, mais recentemente, no século XXI, o surto da SARS, em 2003. Essas gripes foram causadas pelo vírus influenza. Já a SARS não, a SARS ela foi causada por um coronavírus, como esse da nossa pandemia da vez. Essas doenças todas se originaram nos animais e por causa das condições que nós criamos, os vírus causadores dessas doenças conseguiram pular para os seres humanos e conseguiram começar a nos infectar. Vale dizer que todo vírus que circula na natureza, ele precisa de um outro ser vivo para se reproduzir. O vírus usa o maquinário da célula para se reproduzir e daí, então, para se espalha. Os vírus também se transformam ao longo do tempo, e são essas transformações que permitem que eles se instalem em novos hospedeiros. Então, por exemplo, eles não infectavam humanos, mas vão se transformando e aí conseguem infectar humanos, coisas que as suas versões anteriores não conseguiam. Agora, para e pensa nas nossas relações com os animais. A gente confina bois, vacas, porcos, patos em pequenos e grandes espaços só para matá-los e devorá-los. A gente invade e destrói florestas, savanas, campos, mares. A gente força os animais a mudarem de lugar e muitas vezes eles são obrigados a compartilhar conosco espaços cheios de humanos. A gente arranca barbatanas de tubarão, escamas de pangolins, chifres de rinocerontes, presas de elefantes, e ainda tem aquele pessoal que caça animais ferozes, talvez para se sentirem corajosos, poderosos, enfim. É dessas relações com as quais a gente compactua no nosso cotidiano, tudo isso misturado com a cobiça humana, empacotado numa forma de regime político e econômico, que nasceram muitas dessas pandemias que aterrorizaram a nossa espécie e também essa que nos mantém em casa hoje. As doenças virais, essas também que a gente já conhece, como sarampo, varíola, elas também surgiram das nossas relações com os animais. O sarampo, por exemplo, veio da Ásia, do nosso convívio com os rebanhos de bois e vacas. Mas ao longo do tempo, as nossas relações com a natureza foram se transformando. A gente sofisticou as nossas formas de matar os animais, que a gente usa para alimentação humana. A gente multiplica mais, a gente confina mais, a gente abate mais. A gente também ampliou as nossas modificações no ambiente natural. A gente desmata mais florestas, a gente converte mais savanas em campos de agricultura e pecuária, a gente polui mais, a gente polui solos, a gente polui ares, águas, mares. E como se isso não bastasse, a gente ainda está mudando o clima do planeta. As espécies que viviam no meio da floresta, nas profundezas das savanas, hoje são encontradas em áreas urbanas ou perto das cidades, em contato com os animais domésticos ou com esses animais também criados para o abate.
Além disso, a nossa espécie se multiplicou e hoje ocupa virtualmente toda a Terra. E faz isso com vastas populações de milhões de pessoas concentradas em pequenos espaços, as cidades. Hoje, muito da produção de carne e de proteína animal acontece em grandes fazendas, com enormes quantidades de animais confinados em condições super precárias. Esse tipo de lugar é ideal para o surgimento de novas doenças, como aconteceu com a gripe aviária e a gripe suína. Imagina, milhares de organismos todos juntos, às vezes eles são geneticamente semelhantes, prontos para transmitir o vírus de um para o outro, e eventualmente também para nós, humanos. Há infinitas possibilidades, mas basta que uma dê certo. E o estrago com uma nova epidemia como essa que a gente está vivendo pode ser gigantesco. Não é só isso. Os sistemas econômicos vigentes na Terra são tão predatórios que, além de eles causarem um grande estrago nos ambientes naturais, eles também impedem que o fruto da agricultura e da pecuária cheguem para todos que precisam de comida. Então, o resultado é que milhões de pessoas têm que apelar para outras estratégias para garantir sua subsistência. E algumas dessas estratégias têm relação com o confinamento, com o tráfico e com o abate de animais selvagens. Os exemplos disso são traficantes de presas de elefante, barbatanas de tubarão, papagaios, peixes ornamentais, mas também os criadores de diversos animais selvagens que alimentam, por um lado, gente faminta, mas, por outro lado, um comércio de itens exclusivos para restaurantes caros, clientes ricos. Em lugares como a China, mas também em diversos outros lugares do mundo, animais e partes de animais são comercializados em mercados e feiras cheios de bichos vivos presos em gaiolas em condições inacreditáveis, em contato com todo tipo de fluidos corporais uns dos outros. Nessas condições de higiene tão precárias, com animais confinados e muita gente, a possibilidade de um vírus que originalmente infectava algum desses animais sofrer uma mutação e acabar infectando nós, os humanos, cresce. Aliás, isso deve acontecer com bastante frequência, mas a questão é que, às vezes, o resultado pode ser uma doença bastante transmissível, com uma taxa de letalidade relativamente alta, e aí, com essas características, uma pandemia é quase uma certeza. Agora, se a gente parar e pensar sobre esse momento que a gente está vivendo, talvez um dos aspectos mais interessantes da pandemia é que ela nos obriga a pensar nas consequências das nossas ações de uma forma que a gente nunca fez antes. Por exemplo, quem quebra o isolamento físico agora, ele entende que não é mais uma atitude individual. Quem faz isso pondera sobre quem está colocando em risco por causa dessa ação. Quem escolhe fazer isso ou tem necessidade de fazer isso, evita depois visitar seus pais, parentes mais velhos, pessoas em situação de risco. Esse tipo de reflexão pode ser uma semente de transformação para esse mundo pós-pandêmico. Pode forçar mudanças em diversos campos, desde os investimentos na saúde pública tão necessários, até as formas predatórias de uso e de ocupação que a gente tem no planeta. O exercício da compreensão das relações de causa e efeito pode nos ajudar a entender as conexões entre o uso predatório da natureza e as doenças. Um exemplo disso é a malária. A malária é uma doença que é muito mais frequente em áreas desmatadas. É possível até fazer uma relação entre o número de hectares de floresta destruída e o número de casos de malária. Um outro exemplo disso é o ebola. Surtos da doença de ebola geralmente estão conectados a mudanças radicais do uso da terra, como a conversão de grandes áreas naturais para o plantio de palma, de algodão. No caso dessa nossa pandemia de cada dia, a relação entre as formas de agir com os animais, nós com nós mesmos, porque somos animais, e os outros, e a Covid-19, tem que ficar clara para que a gente não cometa o erro de acreditar, como a gente sempre faz no caso das mudanças climáticas, que tudo é apenas um desastre natural. Como eu já disse, não se trata de acidente, de uma casualidade ou de um azar. O que a gente vê hoje é resultado das formas de produção prevalentes no planeta. O que a gente sabe hoje é que, possivelmente, o coronavírus
começou a infectar humanos no mercado de Wuhan, na China. O que aconteceu é o chamado transbordamento. É um vírus que coexistia com morcegos e pulou para humanos. Isso pode ter acontecido com a contínua exposição dos humanos a esses vírus, possibilidade bastante razoável, porque esses morcegos estão presentes frequentemente no mercado, mas também pode ter havido um animal intermediário que hospedou esse vírus, daí o vírus sofreu mudanças e se tornou mais apto para infectar os humanos. E hoje acredita-se que esse animal teria sido o pangolim. O pangolim, ele lembra um tamanduá, mas tem umas escamas. Essas escamas são usadas na Ásia para o tratamento de artrites, outras inflamações e outras doenças. Existe hoje no mundo 8 espécies de pangolins, todas ameaçadas de extinção. Para vocês terem uma ideia, na última década foram caçados cerca de 1 milhão de pangolins. E mesmo os pangolins estando super, mega ameaçados de extinção, eles eram comercializados abertamente no mercado de Wuhan. Bom, na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, como vai ser o mundo depois da pandemia. Mas como disse o Bruno Latour, a mais espantosa lição do coronavírus até agora é que o mundo, ao contrário do que a gente sempre escutou, pode parar sim. E se o mundo pôde desacelerar por conta da pandemia, talvez ele também possa desacelerar para combater os efeitos nefastos da crise climática. Isso quer dizer que essa parada global, esse momento de isolamento físico, pode mostrar para a gente que há outros mundos possíveis, sim. Então, se o mundo já fez o que parecia impossível, ele parou, talvez haja menos impossibilidades do que a gente pensa. Talvez seja a hora, então, de construir uma agenda de transformação para a humanidade, que envolva sistemas produtivos menos predatórios, menos perigosos e mais solidários. E não se esqueça, nessa pandemia nossa de cada dia, o futuro ainda está em disputa. É isso. Muita imunidade para todos nós e até o próximo vídeo da pandemia nossa de cada dia.